Será que você não consegue colocar na sua cabeça o quão estúpido você está sendo? E eu estou dizendo que não preciso da mera ajuda de ninguém. Kageno é atingido por Oliver, só que maligno do jeito que é, ataca como se fosse um vampiro predador e a elimina como se fosse um nada. Isso deixa a bruxa e o Távola sem o mínimo de reação. Mas como está vivo? Ele disse que contanto que proteja os sinais vitais, o corpo humano é surpreendentemente forte se for atingido, mantém as artérias e os órgãos seguros e com isso não morrerá. Não acha isso perfeito? Vamos ao problema agora. Acabei com seu amigo elfo. Será seguro assumir que estarei lutando contra você? Cid se sente confiante, como sempre. Parece que era indestrutível. O velho não aguenta a pressão e se rende dizendo para que se acalme. As coisas não podem ser resolvidas assim. Ele disse que ficou surpreso em ver Oliver derrotado dessa forma por um garoto que não pode nem sequer usar magia, mas tudo que fez foi bater em uma cópia de má qualidade. O velho usa seu poder para despertar dessa vez centenas de clones do elfo Oliver. Só que Shadow fala que apesar de muitos, o seu tempo acabou. Ele se assusta com o que Shadow segura. Aquela espada parece um slime? Como pode usar magia aqui? Shadow diz que se usar magia com certeza é absorvida. Então só tem que temperar a magia para que fique sólida demais para ser contida. Cid reclama que os movimentos desses clones parecem ainda mais tediosos do que os de antes. É como lutar com um bando de espantalhos. Falando que a brincadeira dessa vez acabou. Ele diz à bruxa que se desembainhar a espada, cortar as correntes, poderá destruir o núcleo mágico. Mas tudo isso é muito chato. Não seria melhor explodir tudo de uma vez, disse ele. A bruxa diz como alguém como ele tem tanto poder. Fácil de responder. Eu sou atômico. Com isso, tudo ao redor explodiu aos céus. Alexia e todos testemunharam esse feito. Despertando do lado da bruxa, ela diz que foi até mesmo capaz de sobreviver a um ataque direto no seu coração. Mas ele rebate dizendo que usou a magia para puxar o coração para o lado e que agora está extremamente cansado. Quando ela ia tocá-lo, percebe que está desaparecendo. A bruxa diz que tudo que queria era desaparecer do nada e esquecer tudo, mas agora deseja se apegar a essa experiência e nunca deixar ir. O agradecendo pela preciosa memória, ela pede para que se um dia ele achar o seu verdadeiro eu, só que não termina a frase e desaparece. Do outro lado, Alexia questiona as outras garotas se elas não sentem medo. Ela achou que tinha aceitado o fato que era uma pessoa impotente. Quem estava certo ou errado? Não conseguia nem julgar o bem ou o mal. Tudo que poderia fazer foi ficar ali em defesa, e que se as coisas continuarem assim, irá perder tudo que se importa antes mesmo de saber que estão em perigo. Rose também esteve pensando que desde que a academia foi atacada outro dia, sentiu que existem grandes organizações trabalhando nas sombras, mas que não sabem de nada, se Shadow Garden está do lado deles ou apenas em guerra. Natalie pergunta então que medidas tomará sobre isso. Somos fracas e ignorantes, mas caso se trabalharem juntas poderão fazer alguma coisa? Afinal, é a princesa de Midgar, Rose, do reino de Oriana, e Natsumi, como autora, pode usar a sua rede de conexões para ajudar. Irão coletar informações juntas. Mas esta, pensando em unir forças para revidar, recrutando aliados e estabelecer uma base de operações. Mas será que vai dar certo? Natalie disse que nem mesmo um fragmento de um plano tão sólido pode ser feito. Talvez seria bom se Alexia tivesse o intelecto para analisar qualquer coisa. Rose disse que irá se unir a Alexia. Natalie também aceita porque precisa realizar algumas pesquisas. Agora são oficialmente uma equipe, mesmo que uma delas seja diferente do reino e posição social. Não há absolutamente como dizer o que se passa dentro dos seus corações. Alexia só pode acreditar que estão do mesmo lado, unindo forças para expor a verdade para o mundo. Agora que o santuário foi destruído, se perguntam se a espada sagrada foi recuperada. Alpha diz a Epsilon que isso foi a solução mais simples e confiável para o problema. Afinal, Shadow-sama é o único que poderia ter feito isso. O seu caminho disse que se assemelha ao delas também. Perguntando sobre Beta, que guia as princesas. Se caso ela conseguir jogar bem, pode conseguir se filtrar nos seus círculos restritos. Aurora, a bruxa da calamidade, possui outro nome, Demônio Diablos. O palco da próxima apresentação delas será na capital real de Midgar, não precisando informar a Shadow porque de certa forma ele já tem onisciência. Com a cidade aos destroços, umas das sombras conversa com o comprador que terão que considerar os projetos de reconstrução na Terra Sagrada após aquele desastre. Então Gama decide comprar todas as propriedades dessa rua e, se aceitar os seus termos, irá reconstruir a cidade para se tornar maior do que já foi. Perguntando sobre Delta, elas falam que ainda não voltou. Por acaso ela anda na Terra Sagrada? Mas
Não tem nenhum problema, ela voltará quando tudo terminar. Alpha, vendo as garotas, se lembra de quando Shadow contou a história. Um estilo arquitetônico muito familiar bem aqui no outro mundo. Alpha diz que não poderia ter feito isso sem as técnicas de construção que ele a ensinou. Nessa base temporária, algumas meninas podem começar seu treinamento a sério. Precisará treinar todas elas para, no futuro, lutar contra o culto demoníaco, aprimorando cada força individual à medida que expande suas operações. Sid disse então para que permita transmitir uma porção de sabedoria. Dará a elas o poder de permanecerem fiéis às suas convicções na mais escura das sombras. Afinal, já que moram sozinhas, precisam pelo menos conhecer técnicas de autodefesa. Gamma diz a Alpha que recebeu uma mensagem do reino de Oriana. Informaram que o chanceler partiu para visitar a capital real de Midgar. Não tem escolha a não ser colocar toda a igreja dos ensinamentos divinos sob suspeita. O arcebispo foi morto. O homem que fez isso tomou seu lugar como um arcebispo interino. As evidências foram descobertas e não conseguiram encontrar uma maneira de voltar ao lugar que eles chamam de santuário. Uma instalação dessa não poderia ser mantida escondida, sem influência considerável no poder público. Alexia disse que se ligarem isso ao incidente na capital e dizer que estão tentando encontrar a causa disso, mesmo assim podem ignorá-las. E o nosso pai, Sua Majestade, que sempre dá a mesma resposta: não faça nenhum movimento. É o que a princesa espera dele e de suas políticas de não querer balançar o barco. Ele não quer causar nenhum problema indevido, especialmente contra a igreja. Elas planejam mostrar que tem o poder de superar qualquer dificuldade que surja no reino. É uma sorte que o Festival Bushin esteja sendo realizado esse ano. Com esse título será a melhor coisa para ganhar apoio da Ordem dos Cavaleiros e assim como o apoio do povo, também isso será mais sustentável. Iris disse: quando isso acontecer, Sua Majestade e todo o seu conselho serão forçados a ouvi-los o que tem a dizer. Alexia pergunta se Shadow Garden ou o culto começar a tramar algo novamente. Eles têm operado nos bastidores em todos os eventos. Iris e sua irmã não têm com que se preocupar, não se importando que tipo de artefatos poderosos eles tenham em mãos, mas Alexia rebate falando que os artefatos não são as únicas armas que eles têm em seu artesanal. Ela viu como o poder de Shadow é muito forte, mas caso eles apareçam no festival tentaremos derrotá-lo. Iris pensa que seus cavaleiros perderam seus membros mais fortes logo depois de serem organizados. Essa ordem costumava apoiá-la, mas agora estão céticos em relação a ela agora, principalmente porque eles insistiam em pegar seus melhores guerreiros e deixá-los para morrer. Rose treina no dia chuvoso, pensando no Sid e na sua habilidade como esgrimista, até que sente algo e podemos ver uma espécie de magia na sua pele. O que deve ser isso? Se você viu o vídeo até aqui, deixe seu like e compartilhe. E o mais importante, se inscreva e seja devoto ao nosso culto. Nos vemos em breve. Até mais.